pessoal, começando mais uma videoaula. Essa aula a gente vai falar agora um pouquinho de movimento bidimensional. Continuação então do nosso assunto de cinemática. Bem, quando a gente está falando então de movimento bidimensional, a gente pode assumir então que é um movimento que ocorre simultaneamente em duas direções em um sistema cartesiano. Tá? Vamos considerar então que esse movimento então de duas dimensões, que por conveniência aqui, ele ocorra em um plano cartesiano xy. Então a gente tem aqui representado o nosso plano cartesiano e vamos começar então com o deslocamento desse corpo através do vetor posição. Então a gente tem aqui um corpo que está seguindo essa trajetória tracejada. Aqui a gente tem então a nossa pequena partícula, tá? Essa partícula, então, ela descreve essa linha tracejada que a gente está ressaltando aqui. E a posição dela, então, é dada por um vetor. O vetor, então, vai do ponto inicial da partida dela até a posição atual que a gente está analisando esse movimento. Então, esse segmento de reta aqui em marrom, tá? Ou seja, o nosso vetor R é o vetor posição. Como a gente falou na aula de vetor ali, o nosso vetor ele pode ser decomposto, ou seja, pode ser separado as componentes desse vetor em duas ou três partes, nesse caso em particular em duas partes, e essas partes então elas podem serem estudadas agora. Então, esse vetor R ele vai ter uma componente que ela pode ser projetada ao longo do eixo X. Então, é essa componente aqui em amarelo, que a gente vai chamar aqui de IX, tá? Que então I é o nosso versor. E aí a gente tem a segunda componente que é projetada no eixo Y, que é essa componente em laranja aqui, que a gente vai chamar ela de JY. Bem, aí então, a partir dessas duas componentes, a gente pode descrever a posição do nosso vetor, tá? Ou melhor dizendo, a posição da nossa partícula. Contudo, se a gente está estudando o movimento, significa então que a cada instante que se passa, essa partícula aqui ela está mudando a sua posição. E ela só vai mudar a sua posição se ela tiver associada a ela uma velocidade. Nessa situação, então, a gente tem aí agora que analisar o vetor velocidade, que é a segunda variável que está associada ali com o movimento dessa partícula. Então, novamente, a gente tem aqui a nossa partícula. Aqui, então, a gente tem a nossa trajetória dessa partícula aqui delineada aqui em tracejado. E vamos ter o nosso vetor velocidade, que é esse em azul. O vetor velocidade, nessa situação aqui, ele é tangente à trajetória descrita por essa partícula. Dessa forma, então, eu vou ter que, a cada instante, esse vetor posição aqui ele vai estar mudando, assim como o vetor deslocamento também estaria mudando. O vetor velocidade, então, V, ele também pode ser estudado separadamente, dividindo, então, esse vetor em duas componentes. Então eu vou pegar esse vetor aqui, eu vou fazer a projeção dele ao longo do eixo X, que é essa projeção aqui em vermelho. Eu tenho então a componente dele aqui, IV de X. E na mesma situação aqui, eu posso separar também a componente Y dele, que vai ser essa projeção que eu tenho aqui ao longo do eixo Y, vai ser então JVY. Com isso, então, eu tenho duas componentes associadas aqui ao meu vetor velocidade, no caso, então, do movimento bidimensional. Bem, contudo, o movimento pode ser uniforme, ou seja, a velocidade, nesse caso aqui, ela pode ser constante, bem como também eu posso ter que o movimento ele é acelerado, ou seja, a velocidade está mudando com o tempo. Então, para a gente por aí uma situação mais completa, a gente vai levar em consideração também que esse movimento aqui ele ocorre com uma determinada aceleração. Nesse caso, então, a gente tem a nossa
terceira grandeza física associada aí ao movimento, que é o vetor aceleração. Esse vetor aceleração, então, ele vai ter um vetor relacionado então com a nossa partícula em si, embora ele não tenha nenhuma relação com a trajetória igual teria o vetor velocidade, mas nessa situação aqui também eu posso separar o meu vetor aceleração em duas componentes. Portanto, eu posso ter uma componente IAx, que é a componente da aceleração ao longo do eixo x, e eu posso ter também projetado então esse meu vetor aqui, separando a componente dele JAY, que vai ser então a aceleração que eu tenho ao longo do eixo y. Dessa forma, então, a gente tem que, durante o movimento bidimensional, eu posso separar cada um dos vetores associado a cada uma dessas grandezas em duas componentes. E assim, então, eu posso estudá-las separadamente. Tá? Isso, então, é uma conveniência que a gente tem do caso do estudo do movimento bidimensional. Ou seja, ao invés de eu ter uma equação ali distinta para esse tipo de movimento, eu vou ter as mesmas equações que a gente já utilizou no caso do movimento em uma única direção, só que agora a gente vai escrever duas equações para cada um dos movimentos que estão ocorrendo ao longo de x e y, respectivamente. Em resumo, então, a gente pode dizer que o deslocamento r, o vetor r, ocorre simultaneamente tanto ao longo do eixo x quanto no eixo y, no plano cartesiano. A ligação, então, que eu vou ter nesse caso aqui do movimento entre esses dois eixos é o tempo. A segunda coisa que a gente pode dizer é com relação ao vetor velocidade. O vetor velocidade vai ter como característica sempre ser tangente à trajetória da partícula, tá? Até mesmo pela definição que a gente tem ali da velocidade, que seria a derivada primeira do espaço em função do tempo, e a gente sabe ali que a derivada é a tangente de uma reta em um determinado ponto específico, nesse caso, então, é a definição que a gente tem ali para velocidade. E por fim, então, a gente tem aqui nosso vetor aceleração, que também pode ser separado em duas componentes, como a gente explicou, só que sua direção agora ela não tem nenhuma relação com a trajetória. Tá? E a gente vai ver que em determinadas situações essa aceleração ela pode ocorrer ao longo dos dois eixos, como também pode, em um caso particular ali, ocorrer somente em um dos eixos. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Bem, a gente pode então relacionar as variáveis que estão descrevendo o movimento, ou seja, o vetor posição, o vetor aceleração e o vetor velocidade, através das seguintes relações vetoriais. A gente tem então o nosso vetor R, tá? Que é o deslocamento. Eu vou ter então uma componente dele x na direção y e uma componente dele y na direção j. Se esse movimento então está ocorrendo simultaneamente nessas duas direções, significa então que o nosso vetor velocidade, que é a derivada do espaço em função do tempo, ou seja, dr dt, eu vou então ter também as duas componentes desse vetor velocidade. Uma velocidade em x na direção de y, mais a velocidade y na direção de j. Para a aceleração, a gente também tem uma situação análoga. A gente pode escrever então que o nosso vetor aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, então dv em razão de dt. Nesse caso, então, a aceleração vai ter uma componente ax na direção y, mais uma componente AY na direção J. Dessa forma, então, a gente pode escrever vetorialmente cada uma das variáveis associadas ao movimento bidimensional como se fosse, então, um vetor com as suas respectivas componentes. Bem,
A gente pode escrever então as variáveis, como a gente explicou no slide anterior ali, como se fosse em função das suas componentes, mas a gente também pode escrever essas equações do movimento aqui de uma forma vetorial. Vamos pegar então como exemplo aqui o vetor velocidade. Como a gente viu ali, o vetor velocidade vai ter uma componente em x mais a componente dele em y, tá? Vxi mais Vyj. Bem, cada uma dessas componentes aqui eu posso estudar elas separadamente, o que implica para a gente que, por exemplo, se eu tiver um movimento aqui acelerado, a equação horária para a velocidade em x, ela pode ser escrita como v0x mais a aceleração em x vezes t na direção de y. Então, essa daqui é a equação que rege essa componente do meu vetor. Da mesma forma, para Vy eu vou ter v0y, velocidade inicial no eixo y, mais AY vezes t. Tudo isso na direção j. Essa, então, é a equação horária da velocidade para Vy. Bem, então eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar então todas as velocidades iniciais do meu movimento, tanto Vx quanto V0y, e escrever elas no mesmo parênteses aqui. Então V0 na direção y, mais V0y na direção j. E as componentes da aceleração, a x e a y, que estão multiplicados pelo tempo, também vou escrever dessa forma. Ax t na direção de y, mais ayt na direção de j. Esse primeiro parênteses que a gente tem aqui, na verdade, ele é o vetor velocidade inicial. Portanto, então, ao invés de eu escrever as componentes do vetor inicial, vou escrever então ele como V0. Isso daqui então é o vetor velocidade inicial. Da mesma forma, as componentes AX e AY, elas podem ser escritas então como sendo o vetor aceleração. E eu tenho então que o vetor aceleração, que está multiplicando aqui o meu escalar tempo, e aí então eu tenho a escrita vetorial da minha equação horária da velocidade. Então eu posso escrever ela tanto em função das componentes, como também escrever essa equação de forma vetorial. A gente então, dessa forma, tem como resolver o problema ali, dependendo das condições que for fornecida para a gente. Dessa forma, então, todas as equações escalares que a gente escreveu para um movimento unidimensional, por exemplo, elas podem ser escritas na forma vetorial. Tá? Não tem nada que impeça isso. Então, para um movimento bidimensional agora, a gente pode utilizar aquelas mesmas equações escalares que a gente viu para o caso unidimensional e escrever elas para o caso bidimensional. Tá? E, caso seja conveniente para a gente pode pegar o movimento então, que é descrito ali ao longo do plano, ou seja, o movimento bidimensional que a gente está falando, tá? E estudar cada uma das partes dele separado. Então eu vou estudar agora o movimento em cada uma das coordenadas x e y, tá? Sendo que a única coisa que vai estar ligando um movimento do eixo x com um movimento ao longo do eixo y é o tempo, tá? Então o tempo vai ser a variável comum a cada uma das coordenadas que a gente está escrevendo a nossa relação. Dessa forma, se eu for estudar então o movimento de forma separada, eu vou ter então um conjunto de equações para cada um dos eixos que eu estiver estudando. Então, a gente vai escrever então as equações separadas para cada um dos eixos. Não precisa se preocupar, embora a gente tenha várias equações aqui, vocês vão ver que essas equações elas são as mesmas equações que a gente utilizou para o caso unidimensional. No caso dimensional, a gente utilizou as equações somente para o eixo x, que era esse conjunto aqui da esquerda. Tá? Mas,
o que muda agora? O que muda é que eu tenho as mesmas equações, só que agora elas estão escritas para um outro eixo coordenado, nesse caso aqui, o eixo y. Tá? A única ligação que eu tenho desse conjunto de equações aqui da esquerda com esse conjunto de equações da direita aqui é o tempo. Tá? Então, se eu tiver um movimento, por exemplo, ocorrendo de forma que ele seja um movimento uniforme nos dois eixos, eu vou ter então x igual a x0 mais vxt, e em y eu vou ter então a outra componente desse vetor, que escrita em equação escalar vai ser y é igual a y0 mais vyt. O t então, que eu estou destacando aqui em vermelho nessas duas equações, tá? É é a variável que está ligando essas duas equações. Tá? Então eu tenho essas duas equações aqui que elas têm o tempo em comum. Então, embora eu possa escrever cada uma delas e estudar cada uma delas separadas, a gente tem que ter em mente que sempre o tempo vai estar ocorrendo simultaneamente nos dois casos. A mesma coisa se tiver então uma velocidade, a equação horária da velocidade aqui. Para um movimento então acelerado, eu vou ter Vx igual a V0x mais AXT, e para y, então, Vy igual a V0y mais AYT. Novamente, veja que o tempo aqui que eu estou destacando em azul é o mesmo nas duas equações. A equação horária do movimento acelerado, tá, ao longo de x, tá, ela também pode ser descrita dessa maneira, como a gente já viu no caso ali do movimento unidimensional. E se eu tenho, então, mais uma equação aqui para descrever ao longo de y. Veja, então, que são equações idênticas, só está mudando, então, a variável com a qual eu estou me referindo. Novamente, o tempo aqui destacado em rosa é o mesmo nas duas equações. Por fim, devido à semelhança desse movimento, a gente também pode ter a equação de Torricelli funcionando para os dois eixos. Então, eu posso ter aqui uma equação de Torricelli para o eixo x e uma equação de Torricelli para o eixo y. A diferença entre eles, novamente, é a velocidade em x e aqui a velocidade em y. A posição é em x, a posição em y, aceleração em y, aceleração em x. Bem, mas aí alguém pode perguntar, mas você não disse que a única variável que está ligando os dois movimentos é o tempo, mas na equação do Torricelli não tem o tempo. Bem, realmente, na equação do Torricelli não tem o tempo. E como eu posso então relacionar essas duas equações, já que eu não tenho tempo em comum? Bem, tem que lembrar que, embora as equações de Torricelli ela não leve a variável tempo em consideração, mas as demais variáveis que estão introduzidas na equação, como por exemplo a posição x e a velocidade, são variáveis que têm dependência do tempo. Portanto, tá, elas têm uma ligação entre cada um dessas duas equações aqui, se for o caso de utilizar essas equações independentes do tempo. Invariavelmente, elas vão ter o tempo relacionando elas de uma forma ou de outra. Tá? Bem, em resumo, então, eu volto a destacar para vocês que a gente não precisa se preocupar em ficar preocupado ali com esse conjunto de equações. Nossa, agora a gente tem aqui 8 equações para ficar decorando ali para resolver os problemas. Nada disso. Continua sendo duas equações da mesma forma que a gente utilizou ali no caso do movimento uniforme. Tá? Lembra que eu destaquei lá que, embora a gente escrevesse 4 equações, aquelas 4 equações poderiam ser resumidas em duas. Aqui ainda continua sendo a mesma coisa. As duas equações que resumem todo o movimento são essas duas. A partir dessas duas equações, a gente chega nas duas anteriores e, como eu disse, a relação que eu tenho de um eixo para o outro só muda a variável que eu estou estudando. Ou seja, eu não tenho que ficar me preocupando
em si aqui ficar estudando aí ou decorando aí várias equações. Basta a gente entender a demonstração dessas equações, como a gente fez aí na aula lá do movimento uniforme, e a gente consegue então resolver qualquer tipo de problema ou chegar nessas equações aqui, né, e aplicar essas equações em qualquer tipo de problema que a gente tenha interesse. Tudo bem? Bem, um fato que é interessante aqui é que no caso do movimento também bidimensional, assim como a gente tinha lá no caso do movimento unidimensional, a gente também tem um caso particular para ser destacado aqui. Tá? Lá no caso unidimensional, o caso particular era a aceleração da gravidade, onde a gente conhecia a aceleração do sistema quando o corpo estava em queda livre. Tá? Nesse caso aqui do movimento bidimensional, levamos então o caso particular do lançamento de um projétil. Tá? No caso do lançamento do projétil, a gente também tem algumas particularidades que caracteriza esse movimento e faz com que a gente tenha conhecimento de algumas variáveis já pré-determinadas. Bem, o lançamento de um projétil aqui, ele também faz parte, como a gente vem falando ali, do movimento bidimensional. Tá? Nesse caso, a gente considera então que a gente tem uma partícula que ela é lançada obliquamente no ar. Tá? E nesse caso, ela é lançada com uma determinada velocidade inicial. Essa velocidade, então, por ela ser oblíqua, ou seja, ela é descrita por um vetor, eu posso separar esse vetor velocidade em duas componentes, ao longo da horizontal e ao longo da vertical. Um caso bem típico aí para a gente poder descrever esse tipo de movimento, de lançamento de projétil, tá? E o mais claro possível é o exemplo de um pequeno canhão. Vamos supor que a gente tem aqui esse canhão, a bala desse canhão então ela é expulsa aqui devido à explosão dos gases aqui dentro do canhão, faz então com que ele seja lançado com uma determinada velocidade. A gente vai chamar essa velocidade inicial aqui de velocidade V0. Devido então à inclinação que eu tenho aqui do meu canhão, eu vou ter então que essa velocidade inicial com que ele é lançado, ela também vai fazer um ângulo θ em relação aqui ao solo, que é o nosso plano horizontal, e consequentemente então eu vou ter que esse vetor velocidade, à medida então que o projétil aqui vai caminhando, tá? Ele vai mudando constantemente. Então a velocidade ela vai sofrendo uma alteração constante aqui ao longo do tempo. Contudo, como eu disse, a gente pode separar esse movimento, ou seja, essa velocidade em particular aqui, em duas componentes. Uma componente na horizontal e uma componente aqui na vertical. A componente que a gente vai ter aqui na horizontal, a velocidade na horizontal, ela vai ter como característica principal ali ela ser uma velocidade constante. Assim, a gente pode dizer que o movimento na horizontal é um movimento uniforme. Já aqui na vertical, tá? A gente vai ter então que essa velocidade aqui na vertical ela está mudando com o tempo. Tá? Isso faz então com que ela tenha uma alteração da sua velocidade. Se ela tem uma alteração na velocidade, implica então que tem uma aceleração atuando ao longo da velocidade do eixo vertical. Tá? Essa então é o ponto de partida que a gente vai ter para entender o movimento aqui de um projétil. Bem, no caso então do movimento na vertical, tá? O projétil então ele sofre uma aceleração que é constante. Essa aceleração constante é devido à ação da gravidade. Portanto, essa aceleração é uma aceleração da gravidade. Tá? Ou seja, todo corpo então que é abandonado no espaço, tá? Próximo à superfície terrestre, é lógico, esse corpo então ele vai ser atraído para o centro da Terra. Isso é devido então à ação da gravidade.
e ele é atraído com uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é bem conhecida para a gente. Então, nesse caso, então, a gente vai ter que essa aceleração ela vai ser sempre dirigida aqui para o centro da Terra, sempre para baixo. No entanto, a componente da aceleração na horizontal ela é nula. Por quê? Como a gente falou anteriormente, a velocidade inicial do projétil é igual à velocidade final do projétil quando ele está se movimentando na horizontal. Assim, então, a gente tem a seguinte situação, levando em consideração um sistema de referência cartesiano do tipo XY. Então, aqui a gente tem o nosso sistema de referência, XY, que é aconselhável sempre a gente desenhar esse sistema. Assim, a gente pode determinar com precisão o sentido das velocidades e das acelerações que estão atuando num sistema bidimensional. Nesse caso, estou adotando que o sentido de crescimento do meu eixo Y é para cima e o sentido de crescimento do meu eixo X é para a direita. Como a aceleração da gravidade, G, ela sempre atua dirigido para o centro da Terra, portanto, ela vai ser sempre para baixo. Segundo esse referencial que a gente está adotando aqui, como o positivo é para cima, se a aceleração é dirigida para baixo, significa então que a aceleração que eu tenho ao longo do eixo Y ela é negativa. Portanto, a aceleração y é igual a menos g, escrevendo ela escalarmente. Já ao longo do plano horizontal, tá? Ao longo do eixo horizontal, eu vou ter então que a minha aceleração AX ela é zero. Portanto, a característica que eu tenho para o lançamento de projétil é que o movimento que eu vou ter na horizontal é um movimento uniforme e o movimento que eu vou ter na vertical é um movimento uniformemente variável, cuja aceleração é dada pela aceleração da gravidade. Então a gente pode dizer que em y eu tenho que estudar como se fosse um movimento de queda livre, e enquanto em x eu vou sempre estudar como sendo um movimento uniforme. Para a gente entender um pouquinho melhor o que vai estar acontecendo com o projétil a cada instante ao longo de toda a trajetória do nosso lançamento, a gente vai considerar então o seguinte. Novamente, vamos colocar o nosso sistema de referência XY aqui e vamos começar a analisar cada situação aqui a partir do ponto inicial do lançamento. Então, esse daqui é o ponto inicial, tá? Posição 0, tempo igual a 0, e a gente inicia o movimento então com uma determinada velocidade v0, que é a velocidade inicial, descrita aqui por esse vetor em vermelho. Ele é sempre tangente à trajetória é essa linha em azul, e ele é lançado com uma dada direção, dada por esse ângulo θ, nesse caso aqui então a inclinação equivalente ali do nosso canhão. Essa velocidade v0 então, eu posso separar ela em duas componentes, a componente v de x e a componente v0y, a componente inicial em y. Eu não vou adotar aqui v0x, porque como a gente já disse, a velocidade em x vai ser a mesma, tanto no início como no final. Então, só para condensar a notação aqui. Como a gente pode ver, então, em um segundo distante, tá? Num tempo t1 qualquer aqui, a nossa velocidade vx, tá? Ou seja, a componente desse vetor v1 aqui, veja que o módulo aqui de v1 já mudou em relação à condição inicial. Ele vai ter um θ1 também, mudou a direção desse vetor, ou seja, novamente ele está aqui tangente à trajetória. A componente Vx é a mesma componente que eu tinha aqui no início. No entanto, a componente Vy aqui, que é essa V1y, ela já é menor do que eu tinha inicialmente. Isso porque, à medida que então que
que o corpo está subindo, tá? A aceleração da gravidade então começa a atuar, tá? Como o corpo aqui está subindo, a aceleração da gravidade, ela na verdade atua como uma desaceleração. Isso faz então que a velocidade na vertical seja reduzida. Num tempo t2, a gente vê novamente nosso vetor velocidade v2 aqui mudando a sua trajetória. Novamente ele está aqui tangente à trajetória do projétil. Eu tenho então aqui a minha componente Vx é a mesma ainda que eu tinha anteriormente, que é a mesma que eu tinha no início. No entanto, a velocidade 2 em y aqui, ó, no instante t2, ela já é menor ainda do que ela tinha anteriormente. Tá? Até que ele chegue a uma determinada altura, em um tempo t3 aqui qualquer. Tá? E nessa situação, eu tenho que a velocidade que vai estar atuando aqui, o vetor velocidade v3 aqui, tá? Ele é dirigido paralelo ao solo. Tá? Então, portanto, eu só tenho a componente Vx, como eu tinha inicialmente, e a componente Vy ela é nula. Tá? Ou seja, nesse ponto aqui, a velocidade, então, na vertical, ela é zero, tá? Atingindo, então, uma altura máxima, que a gente está denominando aqui de h. Essa altura máxima, então, a partir desse ponto, tá, faz com que o movimento na vertical, na horizontal continue, e o movimento na vertical, então, agora começa a ser dirigido para baixo, e não mais para cima. Então, em um quarto instante, no tempo t3, a gente continua tendo aqui nosso vetor v4 tangente, a componente dela, vx, é a mesma ainda, e a componente vy4 aqui, tá? Ela começa a aumentar. Tá? E ela vai aumentando gradativamente, tá? Ou seja, agora ela começa a ser acelerado, tá? E vai aumentando até chegar no solo novamente. Tá? Quando ela chega no solo, se não houver nenhuma perda ao longo dessa trajetória aqui, a gente vai ter então que a velocidade final de y aqui é igual à inicial e a velocidade de x final também é igual à inicial. Portanto, esse vetor v6 aqui ele vai ter o mesmo módulo do vetor v0. Ressaltando, ele vai ter o mesmo módulo. Veja que a direção dele é diferente aqui. Tudo bem? Bem, essa distância percorrida ao longo da horizontal aqui, a gente denomina ela de alcance. Então essa distância aqui, do ponto 0 até um ponto x qualquer aqui, é o alcance do nosso projétil. Tá? Assim, então, a gente consegue descrever o formato, né, da trajetória de um movimento de um projétil. Tá? Ele lembra, então, o comportamento ali de uma parábola. É claro, a gente precisa provar que esse movimento aqui é descrito por uma parábola. Para isso, então, a gente vai analisar cada uma das componentes dos vetores velocidades de acordo com aquela figura ali. Tá? Então, a velocidade na horizontal, como a gente ressaltou, ela vai ser constante, pois ele não tem aceleração na horizontal. Dessa forma, então, a equação que vai reger esse sistema vai ser dada por Vx é igual a V0 cosseno de θ, ou seja, é a componente inicial do vetor velocidade, ou seja, esse daqui é o nosso vetor velocidade, V. Eu vou então decompor ele aqui, então esse ângulo θ, que é Vx, para descrever então essa componente aqui, tá? Eu vou então descrever em função da decomposição dele. Cateto oposto por cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse caso, então, a velocidade inicial, o módulo desse vetor inicial, vezes o cosseno desse ângulo, V0 cosseno θ. Mais a aceleração que ele está experimentando. Nesse caso, a aceleração que ele tem ao longo de x vezes o tempo. Mas lembra que a gente falou que a aceleração é nula ao longo de x. Portanto, a x aqui é zero, o que implica para a gente que essa componente Vx
ela vai ser igual a V0, ou seja, o módulo desse vetor inicial V0, cosseno de θ, que o θ então é a direção com que esse projétil é lançado obliquamente. Já no caso de y, ou seja, para o movimento na vertical, a velocidade então pode ser escrita como sendo Vy, que é igual a V0 seno de θ, pois agora a gente está trabalhando com essa componente aqui, então eu vou pegar cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então vai ser V0y, ou seja, o módulo desse vetor, vezes seno de θ, mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso aqui, a aceleração que a gente está levando em consideração é a aceleração da gravidade. Portanto, nesse caso, a gente vai ter então que a aceleração aqui é negativa. Tá? É negativa por quê? Por conta do referencial que a gente está adotando aqui. O referencial de y positivo é para cima. Se a aceleração da gravidade está atuando para baixo, significa então que ela vai ser negativa. Tudo bem? Então, tenham sempre isso em mente, porque a orientação que você adotar aqui no seu sistema de referência vai fazer com que essa aceleração aqui seja positiva ou negativa de acordo com o referencial que você adotou. Dessa forma, então, a gente tem duas equações aqui. A equação número 1 é a equação da velocidade ao longo de x, e a equação número 2 é a equação da velocidade em função do tempo para y. Bem, a gente pode determinar, então, algumas outras características desse vetor a partir das componentes, se a gente conhecer as componentes. Então, eu posso calcular o módulo da velocidade, se eu conhecer as componentes que eu tenho, se eu conhecer Vx, Vy, então o módulo desse vetor V aqui, ele vai ser dado por raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente da velocidade y ao quadrado. Então essa daqui é a terceira relação que a gente pode definir ali para o movimento de um projétil. Tá? Bem, a direção com que o projétil é lançada é definida então pelo ângulo θ, que é esse ângulo aqui, que ele faz com relação à horizontal, ou seja, com relação ao eixo x. Tá? E naquele instante em particular, a gente pode calcular esse ângulo θ aqui, fazendo então a tangente de θ, que nesse caso então vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Nesse caso, a velocidade em y, componente da velocidade em y dividido pela componente da velocidade em x. Se a gente tirar então um arctangente disso daqui, a gente encontra então quanto que vale a direção com que o projétil foi lançado. Tá? Ou seja, essas relações aqui elas são muito similares com o que a gente já falou na aula, por exemplo, de vetores. Tá? Lembrando novamente que o vetor velocidade então é sempre tangente a essa trajetória. Então a gente pode encontrar qual que é essa inclinação aqui a partir então dessa relação número 4 aqui. Bem, a posição dessa partícula na horizontal em qualquer instante aqui, tá? Como se trata de um movimento aqui ao longo do eixo x, ela pode ser dada então por essa relação. Então vai ser x, que é igual a x0, a posição inicial que eu tenho na horizontal, mais a velocidade. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com a componente da velocidade em x, por isso então estou escrevendo V0 cosseno θ, vezes o tempo, mais meio de ax t ao quadrado. Tá? Então se eu tiver um movimento acelerado, eu teria essa equação aqui. No caso do movimento do lançamento de projétil, como a gente já falou anteriormente, eu não tenho aceleração. E eu vou considerar também que a minha posição inicial do lançamento ela vai ser zero. E como a minha aceleração também na horizontal ela também vai ser zero,
eu reduzo essa equação aqui para essa equação aqui. X é igual a V0 cosseno θ vezes t. Essa, então, é a equação horária da posição para o movimento na horizontal. Tá? Então, a gente tem essa equação 5 aqui, que é a equação horária do movimento na horizontal. O que é, então, uma relação bem simples aí para a gente. Já no caso aqui vertical, a coisa muda um pouco de figura. Tá? A partícula, então, na vertical, ela vai partir de uma posição inicial, y0, mais a velocidade ao longo de y, então esse v0 seno θ é a componente que eu tenho da velocidade em y, então eu decompus ali o meu vetor velocidade, e ele vai dar essa componente aqui, v0 seno θ, vezes o tempo, menos, porque a aceleração da gravidade, segundo a referência que a gente adotou aqui nessa aula, vai ser negativa, então ele vai ser menos aqui, meio de gt ao quadrado. Então g, lembrando, é a aceleração da gravidade, que vale lá 9,8 metros por segundo ao quadrado. Temos, então, que na posição inicial, então, ele vai partir de um ponto igual a zero, e isso, então, resume que a nossa equação horária da posição em y, em função do tempo, é dada, então, por v0 seno θ, vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado. Tá? Essa, então, é a nossa equação 6. Lembrando novamente, o lançamento de projétil é um caso particular do movimento bidimensional, porque nesse caso a gente sempre conhece qual que é a aceleração que está atuando ao longo do eixo y. Nesse caso, a aceleração da gravidade. Tudo bem? Bem, vamos lá. A partir então das equações 5 e 6 que descreve ali o movimento, ou seja, a equação horária da posição, tá? Em função do tempo, a gente tem então que esse tempo, tanto na equação 5 como na equação 6, é o único parâmetro comum que eu tenho nessas duas equações, o que implica então que o movimento está correndo simultaneamente. Tá? Para que a gente possa então descrever qual que vai ser a equação da posição, por exemplo, em função do eixo y, tá? A gente pode descrever então substituindo, isolando o tempo na equação número 5, que é a equação mais simples, e substituir esse tempo na equação número 6. Então, recordando aqui, a gente tinha que a nossa equação 5 era dada por essa expressão. Eu vou isolar o tempo aqui nessa equação, então eu passo v0 cosseno θ dividindo aqui, então eu tenho que o tempo vale x dividido por v0 cosseno θ. Tá? Então eu vou eliminar o tempo nas duas equações, a equação número 5 e a equação número 6. Veja que esse lado direito aqui da equação 5, ele não tem dependência do tempo. Lembrando então da nossa equação 6, que era dada então por v0 seno θ t menos meio de gt ao quadrado. Eu vou substituir então o tempo que eu encontrei aqui nessa equação número 6. Portanto, a nossa equação vai ficar a seguinte: y é igual a v0 seno de θ, ele multiplicava o tempo agora vai ser x sobre v0 cosseno θ, ele está aqui, x igual v0 cosseno θ, a mesma coisa que a gente tinha aqui, menos meio de g, e agora era o tempo ao quadrado, certo? Esse tempo ao quadrado, eu vou substituir por esse tempo que a gente isolou, x dividido por v0 cosseno θ, x dividido por v0 cosseno θ ao quadrado, porque é o tempo ao quadrado. Bem, eu tenho aqui essa relação ainda, seno de θ dividido por cosseno de θ. Eu posso, então, simplificar isso daqui. Eu tenho v0 dividido por v0, isso daqui vai dar 1,
O que sobra então para a gente que esse primeiro termo aqui da nossa equação vai ser tangente de θ vezes x menos meio de g, que multiplica x dividido por v0 cosseno θ ao quadrado. Essa então vai ser a nossa equação 7 aqui. A partir dessa equação 7 aqui, a gente vai trabalhar para tentar chegar numa relação que possa descrever o movimento do nosso projétil. Tá? Se a gente for analisar essa equação 7 aqui, ela é semelhante com uma equação de uma parábola. Se a gente for lembrar lá da geometria analítica, tá? A equação de uma parábola lá era descrita por y, uma variável qualquer b ao longo de x, menos outra variável, nesse caso c, vezes x ao quadrado. Tá? Quando eu comparo ela com a equação número 7, que a gente encontrou anteriormente, tá? Que é essa equação que a gente tem aqui, tá? Se a gente for analisar cada um desses termos aqui, a gente vai ter aqui, ó, tangente de θ vezes x, tangente de θ vezes x, que é semelhante aqui a bx, e eu tenho aqui um outro termo que está multiplicando aqui o x ao quadrado, que é 1 sobre g vezes 1 sobre v0 cosseno θ ao quadrado. Todo esse termo, então, seria o equivalente aqui ao c vezes x ao quadrado. Então, eu posso dizer que essas duas equações aqui são semelhantes. Se essa, então, é a equação de uma parábola, eu posso dizer, então, que essa equação número 7 aqui, ela descreve uma parábola. Tá? Portanto, então, a trajetória do meu projétil ela é descrita por essa equação aqui, que é uma parábola. Então, a gente já tem também uma outra característica bem definida para o lançamento de um projétil, é que toda vez que eu lançar um projétil, tá, ele vai descrever como uma trajetória uma parábola. Tá? A partir então dessa equação número 7, a gente ainda pode determinar o que a gente chamou lá de alcance máximo, ou seja, qual é a distância que ele vai percorrer na horizontal, que era aquele A na figura que a gente tinha anteriormente. Então, assumindo então que a trajetória é uma parábola, como a gente comparou ali com a equação de uma parábola, né? Tá? A gente então tem dois pontos que o projétil vai tocar o eixo horizontal. O ponto inicial, da onde ele é lançado, que a gente vai também chamar de x0, tá? Que é a posição inicial, e o ponto final, que a gente vai então chamar ele de x máximo. Então, um x qualquer aqui, que vai ser a distância máxima que o projeto vai novamente tocar o solo. Tá? Nesses dois casos aqui, a minha posição ao longo de y ela é zero. Tá? Ou seja, tanto no início, tá? Quando eu estou lançando o meu projétil, quando ele toca o solo, tá? A altura que ele vai estar vai ser zero. Tá? Então, esse alcance que a gente quer determinar, que é definido pela letra A aqui, o alcance máximo, tá? Que vai ser o x máximo aqui, que a gente quer encontrar. Então, ele vai ter aqui uma posição x igual a zero, uma posição x máximo. Y, nesse ponto aqui, ele é zero, e nesse ponto x máximo, y também é zero. Tá? Então, nessas duas situações aqui, eu tenho como condição inicial que a minha altura é igual a zero. Portanto, a gente pode, a partir da nossa equação 7, adotar o seguinte: o meu y ele tem que ser zero para eu encontrar o meu alcance máximo. Tá? Então, eu vou fazer o y igual a zero, a minha equação ainda continua a mesma, e o alcance máximo, que vai ser ao longo de x, eu vou isolar o x nessa equação aqui. A gente tem uma equação aqui de segundo grau. Tá? Resolver essa equação aqui, como a gente tem vários termos aqui, ficaria um pouquinho complicado. Então a gente vai recorrer aqui a uma simplificação. Já que eu tenho x nos dois termos dessa equação, eu vou colocar x em evidência. Quando eu coloco então x em evidência, eu vou ter então uma situação como essa aqui. Ó. O primeiro termo vai ficar sem o x,
e o segundo termo vai ficar somente com x. Tá? A partir dessa relação, a gente já pode ter, para que satisfaça essa equação, né, uma das soluções, ou seja, uma das raízes dessa equação é zero. Então x ele vai ser igual a zero. O que a gente viu quando a gente faz análise aqui do nosso projeto. Ou seja, quando ele é lançado no início aqui, o x é zero. Bem, então se o x é uma das raízes, a gente já pode desconsiderar ele, e a segunda situação aqui para encontrar a segunda raiz, a segunda coisa que ele deve satisfazer é que esse termo entre colchetes aqui, ele também tem que ser zero. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que tangente de θ é igual a menos meio de g, que multiplica 1 vezes 0 cosseno θ ao quadrado, vezes x, é igual a zero. E agora, então, eu vou trabalhar aqui isolando o x nessa equação para encontrar qual seria, então, segunda raiz da equação ali. Então, repetir aqui novamente a nossa equação, tá? E agora, então, a gente vai trabalhar ela um pouquinho algebricamente. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, isolar esse x, tá? Então, eu vou passar tangente de θ somando para o lado de lá, tá? E eu vou pegar esse termo aqui, que vai sobrar, e vou passar ele dividindo a tangente de θ. Tá? Nesse caso, então, eu vou ter que x vai ser tangente de θ, 2 aqui ele vai passar multiplicando, então vezes duas vezes, V0 cosseno θ, que ele está ao quadrado, então V0 cosseno θ ao quadrado eu vou passar multiplicando, e a aceleração da gravidade eu vou passar dividindo. Então, passo ela dividindo. Bem, agora então eu vou abrir esse quadrado aqui e vou escrever essa tangente aqui em função de seno e cosseno. Então, a tangente de θ ela pode ser escrita como seno de θ dividido por cosseno de θ. Eu vou ter duas vezes V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, como está aqui, dividido pela aceleração da gravidade. Então, eu tenho aqui, ó, em vermelho, cosseno θ e cosseno quadrado de θ. Eu posso, então, simplificar esses dois. Vai sobrar para mim, então, só aqui no numerador cosseno de θ. E ainda eu posso utilizar a relação da identidade trigonométrica que diz o seguinte. Seno de 2θ é igual a 2 vezes seno θ cosseno θ. O que a gente tem aqui no nosso numerador. Trabalhando ele aqui embaixo, ó, x vai ser igual a V0 quadrado sobre g, 2 vezes seno θ cosseno θ. É o que sobrou dessa relação aqui anterior. Aplicando então essa relação trigonométrica aqui conhecida nossa, substituo então 2 seno θ cosseno θ por seno de 2θ. Então, x vai ficar V0 quadrado sobre g vezes seno de 2θ. E aí então a gente já tem uma equação para a posição em x, ou seja, para o alcance do nosso projétil. Tá? Então, o alcance do nosso projétil é dado por essa equação aqui. Mas para a gente saber qual que é o alcance máximo que ele vai ter, a gente precisa fazer uma análise com base no seno. Tá? Bem, para a gente encontrar esse alcance máximo, vamos analisar então esse seno de 2θ. O alcance de x, então, só pode ser máximo quando 2θ for igual a 1. Tá? Por quê? Porque seno, na verdade, quando o seno, né, de 2θ for igual a 1. Porque quando o seno de 2θ for igual a 1, esse daqui vai dar o valor máximo, já que o seno ele pode assumir valores entre 0 e 1 no máximo. Tá? Qualquer outros valores vão ser menores do que 1, o que vai implicar para mim, então, que esse x aqui ele vai sempre ter um valor mínimo se o seno de θ não for igual a 1. Então, se o seno de θ então, for igual a 1, implica então que seno de
que 2θ, que é o ângulo ali, ele tem que ser igual a 90 graus. Tá? No entanto, como a gente tem 2θ, significa então que θ, que é o ângulo ali do lançamento do nosso projétil, tá? Ele vai ter que valer metade disso, ou seja, θ tem que ser no máximo 45 graus. Então, para que x tenha um alcance máximo, o θ tem que ser 45 graus. Ou seja, x máximo só vai ocorrer quando o ângulo de lançamento do projétil ele for igual a 45 graus. Tá? Se ele for um valor maior do que isso, o alcance não será máximo. Se ele for um valor menor do que isso, também esse alcance não vai ser máximo. Então, essas são as características que a gente pode destacar do movimento bidimensional, considerando o caso particular do lançamento de projétil. Então, a primeira característica é que o movimento na horizontal vai ter uma velocidade sempre constante. O movimento na vertical vai ter uma aceleração dada pela aceleração da gravidade. O alcance máximo desse projétil ele vai ocorrer com θ igual a 45 graus, tá? E a trajetória descrita para o lançamento do projétil ela vai ser sempre dada por uma parábola. Tá? Então, com base nessas características que a gente tem aqui do lançamento de projétil, a gente define um caso particular do movimento bidimensional, que é o que a gente está tratando nesse instante aqui do lançamento de um projétil. Bem, a gente encerra então a nossa aula por aqui. Eu espero então que vocês tenham entendido. Vejam que esse estudo que a gente fez agora, ele não é nada mais do que separar em duas partes para fazer o estudo conjunto desses movimentos. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvidas relacionadas a essas equações que a gente demonstrou aqui, entre em contato e a gente vai lançar aí futuramente uma aula com resolução de exercícios para que vocês possam então entender um pouquinho melhor ali o lançamento de um projétil, bem como o caso aí do movimento bidimensional. Tá? Agradeço vocês aí a paciência de ter assistido essa aula até agora e a gente se encontra aí numa próxima aula. Até mais!